Exemplo 4 de Sudoku. Nível: fácil. Resolução em 30 passos. Esta é a grelha 9x9, do exemplo 4 do Sudoku. Na primeira fase da resolução, com 8 passos, vamos recorrer à estratégia número 2, ou seja, à estratégia da última célula restante. A interseção do bloco 1, com a linha 1, e as colunas 1 e 2, define o número da célula 3. A interseção do bloco 4, com a linha 5, e as colunas 1 e 3, define o número da célula 4. A interseção do bloco 4, com a linha 4, e as colunas 2 e 3, define o número da célula 5. A interseção do bloco 5, com as linhas 5 e 6, define o número da célula 4. A interseção do bloco 5, com a linha 4, e as colunas 4 e 5, define o número da célula 6. A interseção do bloco 6, com a linha 6, e a coluna 9, define o número da célula 8. A interseção do bloco 9, com as linhas 7 e 8, e a coluna 7, define o número da célula 9. A interseção do bloco 9, com a linha 8, e as colunas 8 e 9, define o número da célula 7. Na segunda fase da resolução, com 10 passos, vamos fazer a anotação dos candidatos nos 9 blocos, recorrendo às 3 regras básicas. Passo 9. Candidatos no bloco 1. Se no bloco 1 estão a faltar os números 1, 2, 3, 6, 8 e 9, então, sem ter em conta as 3 regras básicas, os candidatos de cada uma das células a preencher serão esses números. Na linha superior, o número 9 não pode ser candidato. Na linha do meio, o número 2 não pode ser candidato. Na linha inferior, o número 6 não pode ser candidato. Na coluna da esquerda, os números 2 e 8 não podem ser candidatos. Na coluna do meio, o número 3 não pode ser candidato. Na coluna da direita, não existem restrições aos candidatos. Passo 10. Candidatos no bloco 2. Se no bloco 2 estão a faltar os números 1, 3, 4, 7, 8 e 9, então, sem ter em conta as 3 regras básicas, os candidatos de cada uma das células a preencher serão esses números. Na linha superior, os números 7 e 9 não podem ser candidatos. Na linha do meio, o número 4 não pode ser candidato. Na linha inferior, o número 7 não pode ser candidato. Na coluna da esquerda, o número 3 não pode ser candidato. Na coluna do meio, o número 4 não pode ser candidato. Na coluna da direita, os números 8 e 9 não podem ser candidatos. Passo 11. Candidatos no bloco 3. Se no bloco 3 estão a faltar os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. Então, sem ter em conta as 3 regras básicas, os candidatos de cada uma das células a preencher serão esses números. Na linha superior, não existem restrições aos candidatos. Na linha do meio, os números 2, 4 e 5 não podem ser candidatos. Na linha inferior, os números 5 e 6 não podem ser candidatos. Na coluna da esquerda, os números 3, 4 e 6 não podem ser candidatos. Na coluna do meio, os números 2, 3, 4 e 8 não podem ser candidatos. Na coluna da direita, o número 1 não pode ser candidato. Passo 12. Candidatos no bloco 4. Se no bloco 4 estão a faltar os números 1, 6 e 9, então, sem ter em conta as 3 regras básicas, os candidatos de cada uma das células a preencher serão esses números. Na linha superior, o número 6 não pode ser candidato. Na linha do meio, o número 9 não pode ser candidato. Na linha inferior, o número 6 não pode ser candidato.
Na coluna da esquerda, não existem candidatos. Na coluna do meio, não existem candidatos. Na coluna da direita, não existem restrições aos candidatos. Passo 13. Candidatos no bloco 5. Se no bloco 5 estão a faltar os números 1, 2, 4 e 7. Então, sem ter em conta as 3 regras básicas, os candidatos de cada uma das células a preencher serão esses números. Na linha superior, não existem candidatos. Na linha do meio, o número 4 não pode ser candidato. Na linha inferior, o número 7 não pode ser candidato. Na coluna da esquerda, o número 2 não pode ser candidato. Na coluna do meio, o número 4 não pode ser candidato. Na coluna da direita, não existem candidatos. Passo 14. Candidatos no bloco 6. Se no bloco 6 estão a faltar os números 1, 2, 5 e 9, então, sem ter em conta as 3 regras básicas, os candidatos de cada uma das células a preencher serão esses números. Na linha superior, os números 2 e 5 não podem ser candidatos. Na linha do meio, os números 5 e 9 não podem ser candidatos. Na linha inferior, não existem restrições aos candidatos. Na coluna da esquerda, o número 9 não pode ser candidato. Na coluna do meio, não existem candidatos. Na coluna da direita, o número 1 não pode ser candidato. Passo 15. Candidatos no bloco 7. Se no bloco 7 estão a faltar os números 1, 2, 3, 6, 8 e 9, então, sem ter em conta as 3 regras básicas, os candidatos de cada uma das células a preencher serão esses números. Na linha superior, os números 2 e 6 não podem ser candidatos. Na linha do meio, não existem restrições aos candidatos. Na linha inferior, os números 1 e 3 não podem ser candidatos. Na coluna da esquerda, os números 2 e 8 não podem ser candidatos. Na coluna do meio, o número 3 não pode ser candidato. Na coluna da direita, não existem restrições aos candidatos. Passo 16. Candidatos no bloco 8. Se no bloco 8 estão a faltar os números 1, 2, 3, 5, 7, 8 e 9, então, sem ter em conta as 3 regras básicas, os candidatos de cada uma das células a preencher serão esses números. Na linha superior, os números 2 e 7 não podem ser candidatos. Na linha do meio, o número 7 não pode ser candidato. Na linha inferior, os números 1, 3 e 5 não podem ser candidatos. Na coluna da esquerda, os números 2, 3 e 5 não podem ser candidatos. Na coluna do meio, o número 5 não pode ser candidato. Na coluna da direita, os números 8 e 9 não podem ser candidatos. Passo 17. Candidatos no bloco 9. Se no bloco 9 estão a faltar os números 5, 6, 8 e 9, então, sem ter em conta as 3 regras básicas, os candidatos de cada uma das células a preencher serão esses números. Na linha superior, o número 6 não pode ser candidato. Na linha do meio, não existem restrições aos candidatos. Na linha inferior, não existem candidatos. Na coluna da esquerda, os números 6 e 9 não podem ser candidatos. Na coluna do meio, o número 8 não pode ser candidato. Na coluna da direita, não existem restrições aos candidatos. Passo 18. Temos então a grelha 9 por 9, com a notação de todos os candidatos para as células que têm que ser preenchidas. Reparemos que, de todas as células com a notação de candidatos, à partida existem 3 células com candidato único. Na terceira fase da resolução, com 12 passos, vamos fazer a resolução percorrendo sequencialmente as células em que resta apenas um candidato, utilizando sempre que oportuno, a estratégia número 4 do único candidato em uma linha, coluna ou bloco, ou a estratégia número 5 do candidato simples óbvio, ou ainda a estratégia número 6 do candidato simples oculto.
Células com candidatos únicos. Temos os números para o seu preenchimento. Neste caso a célula 3, 8, com o candidato 1, 4, 9, com o candidato 9, e 5, 9, com o candidato 2. Células com candidatos únicos. Temos os números para o seu preenchimento. Neste caso a célula 2, 7, com o candidato 8, 2, 8, com o candidato 6, 4, 3, com o candidato 1, e 6, 9, com o candidato 5. No bloco 9, o número 9, da célula 8, 8, é um simples oculto. Células com candidatos únicos. Temos os números para o seu preenchimento. Neste caso a célula 1, 8, com o candidato 5, 2, 9, com o candidato 3, 3, 7, com o candidato 2, 5, 3, com o candidato 6, 6, 3, com o candidato 9, 6, 7, com o candidato 1, 7, 9, com o candidato 8, e 8, 7, com o candidato 5. Células com candidatos únicos. Temos os números para o seu preenchimento. Neste caso a célula 3, 9, com o candidato 4, 6, 4, com o candidato 4, 6, 5, com o candidato 2, 7, 3, com o candidato 3, e 8, 9, com o candidato 6. Depois de descartar candidatos. Na linha 9, o número 6 da célula 9, 1, é um simples oculto. Células com candidatos únicos. Temos os números para o seu preenchimento. Neste caso a célula 3, 6, com o candidato 3. Depois de descartar candidatos. No bloco 2, o número 4 da célula 1, 6, é um simples oculto. Células com candidatos únicos. Temos os números para o seu preenchimento. Neste caso a célula 3, 1, com o candidato 9. Depois de descartar candidatos. Na linha 7, o número 5 da célula 7, 6, é um simples oculto. Células com candidatos únicos. Temos os números para o seu preenchimento. Neste caso a célula 3, 2, com o candidato 8, e 7, 1, com o candidato 1. Células com candidatos únicos. Temos os números para o seu preenchimento. Neste caso a célula 1, 1, com o candidato 3, 1, 3, com o candidato 2, e 7, 2, com o candidato 9. Depois de descartar candidatos. No bloco 2, o número 9 da célula 2, 5, é um simples oculto. Células com candidatos únicos. Temos os números para o seu preenchimento. Neste caso a célula 2, 2, com o candidato 1, 8, 2, com o candidato 2, e 9, 3, com o candidato 8. Depois de descartar candidatos. No bloco 8, o número 3 da célula 8, 5, é um simples oculto. Células com candidatos únicos. Temos os números para o seu preenchimento. Neste caso a célula 1, 2, com o candidato 6, 2, 6, com o candidato 7, e 9, 5, com o candidato 7. Células com candidatos únicos. Temos os números para o seu preenchimento. Neste caso a célula 5, 5, com o candidato 1, 9, 4, com o candidato 9, e 9, 6, com o candidato 2. Depois de descartar candidatos. No bloco 8, o número 8 da célula 8, 4, é um simples oculto. Células com candidatos únicos. Temos os números para o seu preenchimento. Neste caso a célula 1, 4, com o candidato 1, 1, 5, com o candidato 8, 5, 4,
com o candidato 7, e 8, 6, com o candidato 1. Não existem células com candidatos. O que significa que o Sudoku está resolvido. Antes de finalizar este vídeo, deixamos aqui o exemplo 5 de Sudoku, de nível fácil, e que será resolvido no próximo vídeo de Sudoku.